Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Roberta, vou estar moderando agora esse painel sobre o futuro do trabalho no judiciário, lições aprendidas no home office. Estou muito feliz de estar aqui, representando a Escola Nacional de Administração Pública. Esse é um tema central, não só para o sistema de justiça, mas para todos os poderes, para o serviço público como um todo, né? Especialmente nesse contexto extraordinário que a gente está vivendo. Então, eu vou apresentar agora os palestrantes que vão estar aqui com a gente, e aí depois a gente passa para a discussão. Então, eu estou aqui com a Ana Cláudia Mendonça, que é secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal Superior Eleitoral, a Raquel Vanderlei da Cunha, que é secretária de Gestão de Pessoas do Conselho Nacional de Justiça, o Leandro Franco Vilar, que é diretor de atendimento no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o Thales Almeida, que é Chief Information Officer da Defensoria Pública do Estado da Bahia, e com o Cristiano Reckert, que é secretário de Gestão do Ministério da Economia, e colega gestor também. Vamos passar então, a gente pensou aqui em dividir o painel em dois temas principais, e aí o primeiro deles seria como o sistema de justiça se adaptou ao contexto da pandemia, né? Como que o sistema de justiça conseguiu manter o atendimento aos cidadãos, os serviços públicos, né, prestados aos cidadãos funcionando, e quais foram as soluções, os desafios, enfim, o que foi aprendido nesse processo. Eu vou passar, então, a palavra aqui primeiro para a Ana Cláudia, se ela puder dar essa visão inicial, e depois a gente passa para todo mundo. Bom, o nosso desafio principal era fazer uma eleição, né? Eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem hoje, né, como serviço público, é levar 148 milhões de pessoas, né, para uma eleição, para votar, olhando o processo, a segurança do processo eleitoral, que é uma grande questão para a justiça eleitoral, é uma causa para a justiça eleitoral muito forte, e a segurança da saúde das pessoas, né? Não só as que estão trabalhando como servidores e juízes, magistrados, enfim, mas também, principalmente, dos eleitores que vão votar e dos mesários, né? Então, a gente vai levar às urnas este ano 147 milhões de pessoas, com 2 milhões de mesários sendo treinados, né, para atuar nesse processo eleitoral, né, que faz parte da nossa democracia, que nos é muito cara, né. Então, a eleição começou sendo adiada, porque ela geralmente acontece em outubro, e o Congresso fez o adiamento. A gente estava até pensando, no âmbito do TSE ainda, pensando que pudesse ficar para 2021, quem sabe, enfim, mas essa não é uma decisão que nos pertence, né, é uma decisão que é feita pelo Congresso, e aí foi colocado que seria em novembro, como a gente vai ter agora, né, o DF, onde eu estou morando, não tem, né, mas enfim, a gente teria em todos os outros estados, e é dia 15 de novembro e dia 29, segundo turno. Então, eu acho que esse foi o maior desafio, e a gente falou assim, como que a gente vai dar conta de trabalhar remotamente? Nós estamos 100% remoto no tribunal, o tribunal não voltou ainda para o presencial, e como que a gente vai dar conta dessa missão, né? Que é a nossa própria missão, mas que a gente tem que fazer nesse contexto. Então, eu acho que esse foi o primeiro choque que a gente teve, né? E daí a gente começou, então, a entender como é que isso aconteceria. Então, hoje, a gente vai ter a eleição, né? Tá tudo ok para a eleição, acho que vai ser super perfeita, no sentido de que a gente fez o que a gente podia fazer com o melhor que a gente tinha, né? Então, nós estamos aí com vários kits, né, que são usados por mesário. A gente conseguiu kits higiênicos gratuitos, né, que foram doados por mais de 33 empresas no Brasil. Então, são 170 carretas andando pelo Brasil, distribuindo esse material, os TRS coletando. Então, eu acho que, assim, que essa parceria foi muito importante. Então, primeiro, assim, né, como que a gente pensou nisso? A gente tem que fazer parcerias, porque nós sozinhos não daríamos conta, porque a gente tinha que dar esses kits, então ia ficar muito mais caro para a Justiça Eleitoral, o orçamento também ia extrapolar por conta disso. Então, a gente fez essa parceria. A gente fez parceria com os hospitais, com médicos renomados no Sírio-Libanês, na Fiocruz. A gente fez um grupo, né, de trabalho com eles para que eles nos orientassem em relação às condições sanitárias que a gente poderia usar para poder trazer o eleitor, né, para isso. Então, a gente fez propaganda, a gente fez comunicação junto aos mesários, porque era outra preocupação que a gente tinha, os mesários não quererem ir. Então, a gente tem uma
uma baixa muito grande dos mesários, então a gente colocou médicos renomados, né, o doutor Drauzio Varela, o doutor Calil, porque assim, não para a gente, para que eles pudessem mesmo olhar o que a gente faz, conhecer o fluxo, nos orientar e achar que aquilo ali pode estar um pouco, tá ok, para que a gente possa dar essa segurança, né? E, além de tudo, a gente revisou o nosso fluxo de eleição. Então, esse ano, nós não teremos biometria, né? Então, todos os anos, quem vota aqui no DF sabe que a gente usa a biometria, né, para fazer a identificação do eleitor, que é algo muito importante para a gente, porque está ligado ao nosso processo de segurança do processo eleitoral, e a gente teve que fazer outras formas de segurança desse processo eleitoral, né, e aí várias formas, e retirar a biometria para poder fazer um fluxo mais rápido, para que as filas seja menos aglomerada, que tenha menos fila, porque com a biometria demora um pouco mais, e que a gente possa diminuir o número de horas de tempo que as pessoas fiquem dentro da sessão eleitoral, bem como trazer mais segurança às pessoas, porque teria menos atrito, com menos possibilidade de contaminação. Então, a gente teve que rever todo o fluxo, né? Além disso, a gente tinha todos os processos da eleição, né, gente? Então, assim, a gente tinha que levar o eleitor, porque no início de março, abril, a gente estava fazendo o recadastramento. Então, algumas pessoas que têm seu título cassado, teve seu título impedido de votar, então eles têm a chance de renovar seu título, de fazer seu título, novos eleitores chegando, né, agora garotada chegando aí para votar. Então, assim, a causa da democracia é uma causa muito importante para a gente garantir, né, por meio da eleição, que as pessoas possam votar e ser votadas. Então, a gente tinha que fazer com que as pessoas... O que a gente tinha? A gente tinha um título NET, onde fazia uma introdução, as pessoas faziam o seu cadastro, mas depois elas tinham que finalizar nos cartórios. Mas os cartórios estavam fechados e as pessoas não poderiam ir ao cartório. Então, esse título NET, ele foi totalmente mudado, então ele é o título NET 3.0, ele é um finalista no case de inovação do Expojude esse ano, e todo o processo foi feito por ele. Então, o eleitor não precisou ir lá, então todo o seu recadastramento, todo o seu novo título, tudo que você precisava foi feito por ele. Então, todos os atendimentos, né, o partido também, que tem que prestar conta, e ele tinha que prestar conta, mandando as coisas, às vezes, por e-mail e tal, agora está tudo num sistema vinculado ao PJE. Então, assim, tudo a gente fez digital. E, por fim, o treinamento de mesário, que muitas vezes a gente fazia em EAD, já fazia em EAD, mas uma parcela pequena, tanto que na eleição de 2018 a gente treinou 230 mil mesários por EAD, né, porque o resto foi treinado, às vezes, presencialmente, porque os cartórios faziam presencialmente, principalmente com os presidentes da sessão, que são os mesários. Esse ano, a gente também ampliou para 870 mil no EAD, né, então, eu acho que é um dos maiores treinamentos de EAD, né, e foi bastante complexo, porque a gente teve que fortalecer a infraestrutura do tribunal, né, para acolher todo esse pessoal, mas a gente tinha um aplicativo que era só informativo para o mesário, mas a gente fez um treinamento no aplicativo, tipo Duolingo, assim, né, então a gente já treinou mais de 1 milhão de pessoas, né, então a gente no aplicativo foi muito mais do que o EAD, a gente já conseguiu treinar mais de 1 milhão de pessoas e está sendo hoje a novidade, né, foi a grande inovação que a gente fez em treinamento, então um treinamento todo no aplicativo, onde o mesário recebe o certificado e recebe a declaração do seu tempo do tempo trabalhado na eleição. Então, tudo está ali para o mesário, né? Ele não precisa mais ir ao cartório para pegar a sua declaração, porque ele vai receber também pelo aplicativo, né? Então, eu acho que essas foram as grandes inovações que a gente fez esse ano para a gente dar conta desse desafio aí. Obrigada, Ana Cláudia. Nossa, assim, sem tamanho mesmo, né, a operação que vocês fizeram em, enfim, diferentes frentes. Obrigada por compartilhar isso com a gente. Leandro, será que você poderia falar um pouco da perspectiva do TRF, da primeira região? Claro. Tudo bem, pessoal? Bom, primeiro dizer que é um prazer enorme, né, fazendo parte aqui dessa mesa virtual. Tem que estar acostumando agora com isso, né, tudo é virtual, né, costumava ir em lugares físicos, agora tudo é virtual. Mas a gente está, assim como a Ana falou, né, alcançando bons frutos também com essa nova experiência que está vivendo.
E no TRF1, eu vou dar o nosso lado aqui, né, eu sou diretor da área de atendimento de TI, aqui no tribunal, e a área de atendimento, né, assim como no Exército, como eu fui militar também, ela é considerada ali a comissão de frente, né, infantaria, cavalaria do órgão. Então, todo mundo solicita, né, alguma coisa para TI por meio da área de atendimento. Então, vocês imaginam também como é que foi o nosso baque aqui que a gente teve com relação a isso quando ocorreu a pandemia, porque, primeiro, a gente tinha que acomodar todos os servidores, né? Nós temos por volta de 15 mil servidores, porque o TRF1 não o pessoal tem a noção que a TRF é só Brasília, né? Mas TRF1, hoje ele abrange 82% do país, nós abrangemos 14 estados, praticamente, então, a gente tem centrais de serviço de atendimento também descentralizadas nos estados, mas mesmo assim a correria foi grande, né, porque nós tivemos que colocar todo mundo no dia seguinte em casa, com seus equipamentos, tem que passar por muitas políticas que já estavam definidas, né, que é levar o equipamento para casa. Não pode, tá, mas tem servidores que não têm computador em casa, não tem internet em casa. Então, de que maneira que a gente vai, assim, de uma hora para outra, agora colocar todo mundo funcionando, né, em casa, com os recursos? E isso, por um lado, foi bom, porque a gente acabou vendo que essas inovações. Então, a gente começa a mudar determinadas políticas, né, internas que a gente tinha, isso não pode, não tem jeito, cara, tem que levar, tem que ir. Então, assim, a gente força algumas políticas que viu que não tem problema nenhum, só tem os benefícios, né? Inclusive, agora a gente já está até pensando, cara, será que é legal a gente ter aqui no tribunal ou não, de repente, a gente pagar para o uso, para cada servidor, o seu acesso à internet, o seu computador, como meio de serviço, né? Será que não ficaria mais barato do que a gente fazer as coisas aqui no tribunal? Então, começam a ter novas ideias, novas inovações, que eu acho legal partir para isso, né? Outra coisa também, a gente teve que fazer uma reestruturação da nossa equipe de atendimento, né? Porque tem uma equipe grande local. Então, a partir daquele momento, a gente não teria que realmente botar pessoas, os atendentes, para trabalhar de casa, para fazer atendimentos de casa, né, e também deslocar os atendentes para as casas dos servidores e magistrados, principalmente, que são pessoas, né, eu digo mais experientes, não mais idosas, né, mais experientes, que não têm tanto traquejo com a tecnologia. Então, aqui no tribunal, eles tem um assessor, tem uma pessoa que vai lá, coloca, ele só senta e faz as coisas. Agora não, ele está em casa. Então, a gente teve que dar esse suporte todo também para esses magistrados, principalmente, né, para poder o pessoal trabalhar. Então, realmente foi um trabalho bem árduo, assim, no começo, né, para o pessoal de casa poder acessar o ambiente do tribunal também, a gente chama das VPNs, né, que o pessoal poder acessar o ambiente do tribunal, foi bastante oneroso também. A gente teve fila, eu lembro aqui no tribunal, o pessoal veio com seus próprios notebooks para configurar a VPN, e aí aquele negócio que a gente a gente só configurava equipamentos do tribunal, isso acabou também, a gente teve que acabar aprendendo a mexer em equipamento de Apple, que a gente nem estava mexendo e tudo, tem que trabalhar. Então, a gente acabou aprendendo na marra muitas coisas, e isso que eu falo, na necessidade, a gente cria muita coisa, né? Então, esse foi o lado bom, né? O lado positivo, né? Que se dá para dizer assim, dessa pandemia, foram essas criações. A gente também teve eu anotei algumas coisas aqui, né? A gente também teve um trabalho grande com relação às audiências e sessões de julgamento, que eram todas locais. Então, agora, como é que o pessoal vai fazer tudo de casa, né? Não, tem que ter uma estrutura realmente, com uma baita de uma câmera, filmando, com uma estrutura de áudio, e isso foi tudo, quebrou. A gente viu que dava para fazer também cada um de casa, né? Que sai na mesma qualidade e sem problema algum. É gravado, é armazenado. A gente teve a felicidade de contratar uma ferramenta, né, o Office 365, final de 2018, então foi uma aquisição que eu falo assim, foi muito bom, porque essa parte toda de comunicação, né, aqui tem igual do Google, tem o Zoom, esse aqui é do Zoom, né, mas enfim, tem o Google, tem outras ferramentas de comunicação também, a gente está usando o Teams, que é do Office 365, e a gente fizemos treinamentos, workshops também no ano de 2019, né, com todos os servidores, a gente já tinha um quantitativo razoável também em teletrabalho, mas a gente não tinha ainda uma adesão muito forte. Para você ter uma ideia, até fevereiro,
até fevereiro de 2020, antes da pandemia, dos 15 mil servidores, nós tínhamos apenas 3 mil servidores que estavam realmente utilizando o Teams, né? Utilizavam já as outras ferramentas, mas o Teams, como forma de comunicação, apenas 3 mil servidores. Hoje está na sua totalidade. Então, assim, 2 meses depois, o pessoal viu a necessidade de ter, e a gente teve que fazer novos workshops, porque aquela necessidade eu tenho que aprender agora, né? E a gente conseguiu. A Microsoft nos ajudou bastante também, nós fizemos vários treinamentos com o pessoal, e conseguimos, então, fazer as audiências, né, e sessões de julgamento, cada um do seu local, não necessariamente dentro do trabalho. Outra coisa também bacana foi que, por meio dessa solução da melhoria da comunicação, os nossos atendimentos também começaram a ser realizados por meio dessa ferramenta. Então, diminuiu muito as ligações telefônicas, as ligações telefônicas diminuíram, e a gente conseguiu acelerar a velocidade do atendimento também, a gente começa a encontrar as pessoas mais facilmente, né? Então, o atendimento ao público também foi facilitado por meio disso. E com isso, acabou gerando uma economia grande, né? Tanto que hoje, a questão das audiências, sessões de julgamento, já estamos reescrevendo nossos normativos, colocando ela como a principal ferramenta hoje. Então, a nossa estrutura de videoconferência que a gente tem hoje não vai ser mais evoluída, ela vai ser colocada agora como um backup, como uma contingência. Caso não tenha essa solução nossa atual, ela está servindo só como uma contingência, porque a gente viu que é muito mais barato, muito mais dinâmico, muito mais flexível, né, e atende perfeitamente a toda necessidade. Eu acho que é isso, acho que nos pontos que eu coloquei também aqui, a gente está acelerando bastante a parte de digitalização de processos físicos também, né, a gente aqui adquiriu alguns scanners para acelerar esse trabalho todo e tentar tornar aí o TRF1 mais digital, né. Acho que inicialmente é isso, para não tomar muito tempo. Obrigada, Leandro. Assim, muito legal essa perspectiva, né, de como vocês estavam preparados de alguma forma, mas ao mesmo tempo tiveram que se adaptar, né, de uma maneira muito rápida, e estão pensando novos modelos, e modelos que vocês viram que são mais eficientes e que prestam um serviço público melhor, né, no limite. Então, muito bacana. Thales, será que você poderia dar uma visão da Defensoria para a gente, compartilhar um pouco da experiência da Defensoria da Bahia? Posso sim. Obrigado, Conip, pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Aqui, não diferente de todo mundo, né, o desafio realmente foi muito grande, da gente ter que colocar todo mundo em home office de uma hora para outra. Então, a gente estava trabalhando na sexta, na segunda-feira, 90% já estava em casa. Então, como era que a gente ia fazer isso sem que a instituição não parasse? Então, a gente teve um grande desafio aqui, que a Defensoria atende a população. Então, a gente está em Salvador, que é a sede da Defensoria, e em 39 comarcas do interior do estado. Então, como era que a gente ia orquestrar toda essa mudança de uma hora para outra, né? Então, o que é que a gente fez primeiro, né? A gente foi criado um comitê de crise, a administração deu total apoio para a TI, então falou, o que vocês precisarem de ferramenta, de mudança, fiquem à vontade para fazer, a gente só não pode parar a instituição. O primeiro caso que a gente fez foi o quê? Todo atendimento nosso, ele é realizado por telefone, pelo 129, que é o Disque Defensoria, e a gente tinha uma ferramenta de agendamento online. Então, o que foi que a gente fez? Primeiro ponto foi colocar todos esses atendentes trabalhando em casa. Então, a gente tinha alguns notebooks aqui, a gente pegou esse notebook, fez toda a configuração com acesso a VPN para que eles trabalhassem de casa e potencializou o uso do agendamento online. Então, hoje, só para vocês terem ideia, do início da pandemia, a gente está no home office desde 23 de março, se eu não me engano. Então, olha o tempo que a gente já passou. O nosso uso do agendamento cresceu 503%. Então, o número de ligações subiu, a gente conseguiu criar chatbot, colocou chatbot no Facebook, os defensores usam um modem de acesso à internet, a gente conseguiu transformar esses modems em número de WhatsApp Business, então os defensores estão atendendo os assistidos através de WhatsApp, eles conseguem fazer audiência de conciliação através do WhatsApp, eles conseguem fazer um atendimento através do WhatsApp com horário marcado. Então, assim, foi um momento de muita dificuldade, mas foi um momento principalmente de muito aprendizado. Como o Leandro falou, eu acho que a justiça se reinventou durante a pandemia.
e a gente vai se reinventar, né? A gente tem um desafio muito grande agora, que é como é que a gente vai manter daqui para frente esse remoto presencial, porque você não pode fechar as portas para a população de um canal que você já abriu. Então, a defensoria, só para vocês terem ideia, a gente não cobre nem 20% do território da Bahia. Eu tenho comarcas que ficam a 900 quilômetros de Salvador. É mais fácil a pessoa ir para Brasília do que vir para Salvador. Então, assim, existe uma dificuldade gerencial para a gente tomar conta disso tudo. Então, só a tecnologia vai ajudar a defensoria, os demais tribunais de justiça, a chegar em todos os cantos do Estado, em todos os cantos do Brasil. Então, existe uma emenda, que é a emenda 80, que diz que até 2021, final de 2021, todas as comarcas do Brasil devem ter um defensor público. Então, é impossível. O número ideal de defensores da gente na Bahia é menos da metade do que o IPEA diz. Então, assim, a gente vai ter que ter ferramenta de videoconferência. Então, aqui a gente usa o G Suite. Então, o uso do Google Meet foi extremamente potencializado. Então, a gente já usava videoconferência, a gente já fazia transmissões das nossas sessões do conselho, transmissões de curso através dos equipamentos de videoconferência, mas agora a ferramenta de colaboração se tornou imprescindível para a instituição. Então, eu consigo hoje fazer um atendimento de um assistido, eu mando um link para ele, ele acessa, a gente consegue fazer uma audiência de conciliação, consegue fazer uma audiência de custódia. Então, assim, a ferramenta veio para potencializar o alcance da instituição no Estado. Então, a gente sempre brinca assim, às vezes a gente não pode ter o recurso necessário, mas a gente tem que ter a criatividade necessária para fazer o atendimento chegar para todo mundo. Então, assim, a administração, ela apoiou totalmente a TI, falou, não, façam o que vocês acharem necessário, a gente está aqui, se precisar de recurso, a gente tenta relocar de outro local para colocar para vocês. Então, assim, foi um desafio muito grande, mas ao mesmo tempo é muito recompensador você ver que você consegue fazer com que o atendimento não pare. Então, a gente abriu várias portas, vários canais, e assim, são canais que não vão poder ser fechados. A gente não tem condições de acabar com isso, então é até um desafio para a gente, ano que vem, fazer que a defensoria cresça com esse atendimento remoto. Então, como é que eu vou conciliar a agenda presencial com minha agenda remota? Então, o meu sistema hoje de atendimento, a gente já conseguiu fazer essa adequação. Então, hoje, quando você liga para a nossa central, ela vai dizer assim, eu tenho um atendimento remoto com um defensor para segunda-feira, 10 horas da manhã. Você quer fazer o atendimento com ele? Não, quero. Então, assim, só que aí a gente vai ter que evoluir. Qual é a evolução? Não, vamos utilizar a ferramenta que a gente já tem, a gente vai integrar essa ferramenta ao nosso sistema de atendimento. Então, os desafios são grandes, mas assim, as oportunidades são maiores. Eu sempre costumo dizer isso. Essa pandemia veio para realmente afirmar mais do que nunca o valor que a TI tem dentro da instituição. Então, o quão importante foram as equipes de TI, eu parabenizo todo mundo que não deixou as instituições pararem, em todos os níveis. Então, uns já tinham, vamos dizer assim, mais suporte do que os outros não tinham tantos, mas, como Leandro falou, como é que a gente vai pegar esses equipamentos que a gente não tinha e colocar na casa do usuário? Então, eu tive que pegar desktop, pegava uma máquina, levava para casa da pessoa, passava cabo de rede, configurava na rede dele, mas você está trabalhando. Então, assim, as instituições não pararam. Então, assim, eu fico muito alegre de falar disso, porque realmente foi um momento muito complicado, mas foi um momento de muito desafio e que as instituições deram conta, entendeu? Então, assim, a defensoria não parou durante a pandemia, a gente teve aquele impacto inicial, mas andou, não nada comparado ao presencial que era antes, uma instituição que a gente vinha crescendo de 15% a 20% por ano. Então, a gente tinha uma previsão de, até o final do ano, da gente abrir mais 5 unidades no interior do estado. Então, a gente tem 40. Então, quer dizer, a gente abrir aí 15% e aumentar. Então, assim, como é que a gente vai fazer agora chegar nessas 5 que não foram e nas demais? Então, a Bahia tem mais de 400 municípios. Como é que a gente vai chegar nesses 400 municípios? Então, o próximo desafio é esse, mas, assim, eu acho que tem um caminho pavimentado aí muito legal para a gente chegar e a gente vai chegar. Com fé em Deus. Perfeito, obrigada, Thales.
Eu sou da Bahia, inclusive, então eu fico extremamente feliz de ouvir o seu relato. E também porque a Defensoria tem um papel muito importante, né? Esse contato direto com uma população que precisa muito desse serviço, né? Ouvir o seu relato e as formas criativas, né? Por meio das quais vocês conseguiram não só manter, como ampliar o alcance à população, enfim, é muito bacana. Raquel, se você puder dar a visão do Conselho Nacional de Justiça para a gente? Com certeza. Bom, agradecer também a presença aqui, é um prazer estar com vocês falando sobre esse tema. Bom, lá no Conselho Nacional de Justiça a gente teve um desafio, assim, enorme, né? Foram duas frentes, na verdade, né? Primeiro, fazer toda a regulamentação em um momento de crise, né, para todo o Poder Judiciário. Então, logo de imediato, assim, foram editadas algumas resoluções, colocando alguns normativos, né, para os órgãos, e até porque a gente tem, apesar da gente, o judiciário, né, já está vivendo também num processo de digitalização, de teletrabalho também, né, isso já era uma realidade em uma grande parte dos tribunais. A gente até fala, né, o momento que a gente está vivendo hoje não é teletrabalho, assim, exatamente. Então, lá a gente até cunhou, assim, que a gente está em trabalho remoto, que é diferente do movimento de teletrabalho, em que a pessoa se prepara, que ela tem toda uma preparação do seu ambiente de casa, familiar, enfim, os horários, para que ela esteja trabalhando não nas dependências do órgão, né? E com a pandemia, tudo virou de cabeça para baixo, né? Assim, todos tiveram que, de uma hora para outra, realmente estar num ambiente inadequado. Então, logo de pronto, assim, a gente já percebeu dificuldades, tanto em relação aos acessos dos equipamentos, enfim, né? Das máquinas, como o Thales, Leandro comentou também. Acho que nunca as áreas de TI e gestão de pessoas também foram tão acionadas, porque foram frentes, assim, muito, muito claras na organização, né, a parte toda de infraestrutura tecnológica, e a angústia das pessoas realmente, porque num primeiro momento, né, a gente sentia mesmo os servidores angustiados, as pessoas com muito medo do que estava acontecendo, uma instabilidade, porque não se sabia ali se isso ia durar um mês, 3 meses, 1 ano, 2 anos, enfim. Então, a cada mês vinha será que mês que vem a gente volta? E será que eu vou comprar um escritório para colocar dentro de casa, assim, tudo, né, mesa, cadeira, computador, tudo isso, e será que isso vai durar? Enfim, então foram muitas dúvidas, assim, no começo, e a gente percebeu realmente uma angústia muito forte das pessoas diante desse cenário de incerteza, né? Internamente, no CNJ, a gente já estava há alguns anos com todos os processos digitalizados. Então a gente usa 2 sistemas, o sistema SEI, que é mais conhecido também para os processos administrativos, e o PJE, aqueles processos que são de natureza finalística, né, e então, em relação aos processos, isso não foi um problema, né, ainda bem, mas os acessos a alguns sistemas que não eram acessados via web, tiveram que ser realmente acessados com VPN, e aí aquele, né, velho problema, assim, às vezes não funciona, enfim, é um pouco difícil, então trava um pouco, né, o trabalho, não tem jeito, mas é uma realidade que você vai se adaptando, né. Também fizemos um comitê extraordinário com áreas de gestão estratégica, áreas administrativas, para estar lidando com toda essa situação, né, sobre vários aspectos. Então, esse comitê se reúne periodicamente para estar tratando disso, e também, como o Leandro falou, a gente já vinha usando ali o Microsoft Teams de uma maneira muito tímida, e que no dia que todo mundo foi para casa, ele se tornou a principal ferramenta também para comunicação, gestão também, né, das atividades e das equipes, né. Então isso foi bom, porque a gente pôde usar uma ferramenta que, né, já estava disponível, mas torná-la, potencializar também o seu uso,
E hoje a gente tem um cenário que muitas pessoas já se sentem muito mais confortáveis e trabalhando dessa forma do que no presencial, por N motivos, né? Tanto questões familiares, distância, e a gente percebe que, assim, a produtividade, ela se manteve. Do ponto de vista de gestão de pessoas, a gente percebe que algumas vezes também, para você manter essa produtividade, muitas vezes você tem um esforço maior da pessoa, um desgaste mental, para você conseguir manter o seu padrão ali de processo, tudo porque você tem pessoas que têm crianças em casa, você tem, às vezes, o cuidado com o idoso, você tem a própria dificuldade de estabelecer uma rotina, né, separando ali momentos de trabalho, lazer, descanso. Então, isso, de fato, é uma dificuldade. Mas, assim, no geral, a gente percebe que foi um período de muito aprendizado, assim, para todos, né? E só relembrando aqui um tema também, assim, logo no início, o CNJ também disponibilizou um sistema de videoconferência para os tribunais, que ainda não tinham, principalmente para essa realização de audiência de custódia, né, questões que são necessárias à continuidade, né, dos trabalhos do tribunal, mas que não poderiam ser feitos presencialmente. Perfeito, obrigada, Raquel. Achei bacana essa diferença que você fez, né, entre trabalho remoto e teletrabalho, né, o quanto esse contexto de pandemia extraordinário colocou, né, todas as equipes, enfim, todos os órgãos do sistema de justiça de uma hora para outra, né, tendo que lidar com esses desafios, e como o CNJ, né, com esse papel central e orientador vem possibilitando, né, vem dando condições para que os outros órgãos do sistema de justiça possam também enfrentar adequadamente esses desafios. Cristiano, queria ouvir você agora, se você puder dar um pouco da perspectiva do Poder Executivo, enfim, dos desafios e como esses desafios vão sendo superados também no Executivo. Ok, obrigado, Roberta, um prazer enorme participar de mais um CONIP, aqui meu abraço virtual a todos aqueles que nos assistem e também aos colegas aqui da mesa. Acho que ficou claro na fala dos colegas, né, como que a pandemia acabou sendo um grande impulsionador da transformação digital. De certa forma, ela já vinha acontecendo nas diversas atividades aí do Estado brasileiro, mas de uma forma abrupta fomos jogados num contexto que tivemos que acelerar, como os colegas falaram, né? E quando a gente fala de Estado, nós estamos falando, primeiro, de uma gama de serviços muito diferenciada que é prestada à sociedade. Vocês viram aqui, né, falando, por exemplo, de realizar uma eleição, como é o caso da Justiça Eleitoral, ou fazer atendimento à população na Defensoria, realizar audiências judiciais nos tribunais. E falando de Poder Executivo Federal, né, nós somos hoje 192 órgãos e entidades, aí entre Presidência da República, ministérios, autarquias, fundações, agências reguladoras, e 110 desses 192 são universidades federais ou institutos federais de educação. Então, aí já tem um desafio muito específico, né, de como que você mantém essas atividades de ensino, pesquisa e extensão num formato à distância. As universidades enfrentaram isso daí, mas saíram do outro lado. Acho que hoje já os cursos estão seguindo no formato virtual, mas temos também o INSS, que é uma grande agência de atendimento, né, que está em mais de 1.700 localidades no Brasil, atendendo a população, e como fazer isso em formato remoto, né? Temos a AGU participando aí desses processos judiciais, nós temos a Receita Federal com todos os seus processos de cobrança, temos um conjunto de órgãos que faz fiscalização, né? IBAMA, a Secretaria do Trabalho, INCRA, e como é que você realiza esses processos em formato virtual, sem falar nas atividades de back-office, né, aqueles chamados serviços administrativos, que também precisavam ter continuidade. Acho que a grande surpresa positiva do ponto de vista da tecnologia foi a facilidade de uso das ferramentas de videoconferência, como os colegas aqui já comentaram, né? Eu participei em 2008, 2009,
de um projeto de implantação de uma rede corporativa de videoconferência aqui na esplanada dos ministérios, no Poder Executivo, e naquela época nós colocávamos equipamentos de razoável porte, né, seja numa sala de reunião, ou nós colocamos nos gabinetes de todos os ministros, e o que a gente viu é que no decorrer dos anos essas infraestruturas acabaram sendo pouco utilizadas, pela complexidade que tinha, a necessidade de você configurar, de fazer todo um setup, que acabava não sendo prático no dia a dia, né? E o que todos nós descobrimos agora, felizmente, é que hoje existem vários softwares como esse que nós estamos utilizando, que você se conecta do seu próprio celular, do seu notebook, do seu desktop, enfim, e isso torna viável fazer toda essa interação presencial, sejam reuniões, sejam audiências, sejam atendimentos ao cidadão, né? E isso foi bastante importante. Nós transformamos, ao longo desses meses de pandemia, mais de 600 serviços que são prestados pelo governo à sociedade para o formato digital, e como o Thales falou, isso é um movimento sem volta, né? Da medida que o cidadão se acostuma com essa nova realidade, ele não vai, em muitos casos, querer mais voltar ao modelo anterior. Mas isso é muito bom, porque isso traz pelo lado do cidadão, conveniência, produtividade, nós estamos falando de diminuição de custo Brasil, né, na medida que ele não precisa se deslocar fisicamente, às vezes em longas distâncias, como foi dito, ir até uma outra cidade, e para o governo também isso é muito bom, porque nos permite chegar a mais gente com um custo muito menor, né, aquela máxima de fazer mais com menos é cada vez mais real. A gente sabe que o menos está garantido para os próximos anos, né? Ninguém tem dúvida que cada vez mais nós teremos menos orçamento, menos pessoas, então a gente tem que se reinventar, como foi dito, para fazer mais com esses menos recursos. E aí a tecnologia é esse fator de disrupção que vai nos permitir seguir nessa trilha. E aí o grande desafio agora, como os colegas colocaram, é como é que a gente convive com os dois modelos, né? O modelo virtual e o modelo presencial. A gente sempre tem que lembrar que existe ainda uma parcela da população brasileira que não tem acesso às ferramentas tecnológicas. Felizmente, esse gap está diminuindo, mas ainda é real. Mas até para essas pessoas é bom, né? Na medida que 2/3 das pessoas que têm acesso à tecnologia e elas deixarem de ir até uma agência do INSS, da Receita Federal, ou mesmo da Defensoria Pública, para ser atendido e usarem o canal virtual, isso traz mais conveniência para aquele 1/3 que eventualmente ainda vai ter que ir presencialmente, porque vai ter menos fila, vai ter ali mais disponibilidade de atendimento. Então, acho que é uma realidade que veio para ficar, foi um processo doloroso, está sendo para todos nós, né, mas, como foi dito, abre também muitas oportunidades e boas perspectivas para essa relação mais próxima do Estado com a sociedade. Obrigada, Cristiano. Assim, é muito legal, né, porque eu sou do executivo, né, e eu sei que essa agenda de digitalização com foco nos usuários já era algo que vinha em andamento, mas é bom saber o quanto esse contexto extraordinário também deu um impulso nisso, né, e acelerou esses processos, né, nos órgãos de administração pública. E também essa preocupação, que eu acho que é bem bacana, que já foi trazida também, essa de como a gente vai fazer essa convivência entre os dois modelos, né, e como garantir os serviços também, especialmente para as pessoas que é isso, não têm o acesso às tecnologias, e como que essas tecnologias melhoram, inclusive, a vida dessas pessoas. Obrigada, gente. Eu acho que agora, então, se vocês concordarem, a gente poderia passar para um outro tema, que eu acho que a gente abordou bastante isso, né, como o sistema de justiça e, enfim, a administração pública como um todo se adaptou para seguir atendendo os cidadãos, mas também a gente sabe que teve, enfim, vocês já pincelaram um pouco isso, muitos desafios em relação à gestão das equipes, que o teletrabalho no judiciário não é novo, mas nessa amplitude e com essas circunstâncias, certamente né? Então, tiveram uma série de desafios, uma série de inovações que foram feitas para lidar com isso. E aí, enfim, saúde mental dos servidores, dos magistrados, produtividade. E aí eu queria ouvir um pouco como é que vocês lidaram com isso. Raquel, talvez você pudesse puxar pelo CNJ. Eu sei que o CNJ vem fazendo um acompanhamento da saúde mental, né, dos servidores e dos magistrados. Acho que se puder compartilhar com a gente.
Sim, sim. A gente já vem há alguns anos aí com as políticas, né, a Política Nacional de Gestão de Pessoas, muito focada também na qualidade de vida no trabalho, uma política nacional de atenção à saúde dos magistrados e dos servidores, e com a pandemia, assim, a gente observou realmente, como eu falei lá no começo, assim, um sentimento mesmo de angústia, assim, né, mais generalizado, né, a depender aí da situação que cada pessoa estava vivenciando, né, das suas características ali, e naturalmente, assim, algumas dificuldades também nesse contexto, como você falou, das equipes, né, o CNJ fez uma pesquisa também nacional, que foi realizada pelo Departamento de Pesquisa Judiciária sobre a saúde mental das pessoas, né, e isso fica observado. Por um lado, se a gente percebe que, assim, muitas pessoas, mesmo nessa pandemia, conseguiram conciliar mais a relação do equilíbrio entre trabalho e vida familiar, assim, né, até pelo contexto de você estar mais próximo ali da família. Por outro lado, também essa proximidade traz outros desafios, né? Como lidar aí, as escolas fechadas, né? Criança em casa, como colocar limite, né? Como falar para o filho, olha, agora estou trabalhando, né? Mas então, realmente foi um momento muito desafiador, né? E a gente percebeu assim isso. E logo no início, o que a gente fez assim internamente lá no âmbito do conselho foi fazer encontros virtuais do órgão como um todo, encontros abertos para servidores, magistrados, terceirizados, estagiários, reuniões como essa, virtuais, mas que as pessoas pudessem se ver, né, então a gente tem ali o nosso relacionamento socioprofissional e essa questão da afetividade é algo muito presente na cultura do órgão, então é um órgão pequeno, né, hoje a gente tem ali menos de 1.000 pessoas trabalhando efetivamente ali no órgão, então as pessoas se conhecem pelo nome, então você sente falta mesmo dessa proximidade, então semanalmente a gente tinha esses encontros virtuais, que foram desenvolvidos pelos nossos psicólogos, e ao mesmo tempo trabalhando com alguns temas, né, de cada encontro, seja a vida familiar, angústia, a questão da depressão, para realmente se havia uma dificuldade maior, e às vezes pessoas que tinham alguma dificuldade maior eram encaminhadas também para ter uma conversa mais reservada, para estar entendendo o que estava desencadeando ali esse quadro, né. Eu percebemos em geral uma dificuldade muito grande dos gestores em como lidar com esse novo formato, porque você está acostumado ali a gerenciar uma equipe que você está no mesmo ambiente. Então, a forma de comunicação teve que mudar. Então, assim, como que eu sei que a pessoa está disponível naquele momento que eu tenho, digamos, uma tarefa urgente? Então, você tem que criar um canal claro, né, com a sua equipe, seja por meio de um WhatsApp, seja por meio do Teams, enfim, tem que ter um canal de comunicação claro, as pessoas têm que colocar também a sua disponibilidade, então, no começo era muito comum, né, tipo assim, uma pessoa falou, a outra não respondeu, mas você não sabe lá do outro lado né, enfim, o que ela está fazendo, se foi a pausa para o almoço, ou se ela teve um problema, ou se o filho, enfim, caiu da escada, enfim, já teve várias situações, né, então, a necessidade dessa comunicação, ela ser mais assertiva em todos os lados, né, tanto entre as pessoas da equipe, a equipe com o chefe com a sua equipe. Então, a gente percebeu isso, que essa comunicação, ela teve que ser ajustada e alinhada e reforçada aí ao longo do tempo. Obrigada, Raquel. Acho que esse ponto da comunicação, ele sempre vem, né, quando a gente discute esse tema do trabalho remoto. Eu achei bem bacana que você trouxe a coisa da afetividade também, né, de como essas relações sociais no trabalho, que enfim, todos nós temos e tínhamos num outro formato, como é que isso se reconfigurou, né, e que muito bacana esses esforços que vocês vêm fazendo para manter essa conexão no âmbito das equipes.
Ana Cláudia, você pode compartilhar um pouco sobre esse tema com a gente? Eu sei que você, enfim, tem publicações, já eventos sobre isso, participou lá na ENAP com a gente, né, bem no começo da pandemia, de um evento sobre um Genipapo, sobre os desafios do teletrabalho. Tem um curso meu lá na ENAP também, sobre gestão de equipes remotas, está lá, gratuito no EAD lá de vocês, né, é uma área que eu gosto muito, que eu venho, assim, estudando muito sobre isso há alguns anos, né, porque a gente já participei de implantação em outros órgãos, fora o TSE. Então, assim, a gente, como diz a Raquel, né, o próprio CNJ já tinha soltado uma normativa sobre o teletrabalho, né, e foi muito importante essa distinção que a Raquel fez, né, porque realmente nós não estamos em teletrabalho, nós estamos em trabalho remoto, apesar de algumas pessoas estarem em teletrabalho, porque a gente já tinha, né, esse normativo, que alguns já estavam em teletrabalho, mas hoje estamos 100%, né, então nós temos os teletrabalhos e os remotos, né, juntos aí, né, e assim, a dificuldade, né, é que, assim, para a gente, pelo menos lá no TSE, para você ir para o teletrabalho, tem todo um processo, né, você tem todo um processo de capacitação, um processo de avaliação, para umas conversas com a própria área de gestão de pessoas, de saúde, né, passa por todo um passo a passo, digamos assim. E agora, né, como disse o Thales, a gente, na sexta, vai ter que todo mundo ir, e na segunda estava todo mundo no remoto, né. Então, sem esse passo a passo, né, sem essa comunicação, sem essa preparação, porque o teletrabalho é algo opcional, né, não há uma imposição da administração para isso, nem do gestor, então é algo opcional, e de repente tinha uma imposição, né, vá para casa, né, go home, né, então assim, e aí você vai para casa com toda essa questão tem uns, como foi falado aqui, o Leandro falou, sem equipamento, sem condição, então teve vários colegas da minha equipe que, aproveitou, já tinha que comprar um notebook, porque ele não foi sozinho para casa, né, ele foi com o mundo para casa, né, não foi só ele, né, foram os filhos, foram os cônjuges, foi o restaurante, foi a diversão. Eu falo que a gente saiu do home office para o world office, né? O mundo entrou na casa da gente junto com o trabalho, né? Então, essa questão, e aí no primeiro momento, como a gente não sabia quanto tempo iríamos ficar assim, eu acho que essa angústia toda foi o maior desafio, tanto para o gestor como para o servidor, né? É só um tempo, porque algumas atividades, pelo menos na minha equipe, né, e eu vejo em outras, as pessoas tinha mais volume quando era presencial. Por exemplo, tem uma área que organiza eventos, né? Então, a gente faz, por exemplo, até a posse dos ministros, teve uma mudança de gestão em plena pandemia, em maio o tribunal mudou a gestão. Então, assim, as posses foram virtuais, né, a gente tinha aquela assinatura do livro de posse, foi tudo pelo SEI, enfim. Então, a gente tinha equipes organizadas nesse momento presencial e que tiveram suas atividades diminuídas drasticamente, né, que não dava também para fazer virtualmente, né, assim, apesar da gente ter usado Teams e outras coisas, tinha coisas que não tinha mais, a gente tinha vários congressos, vários eventos, teste em campo, agora com a eleição, os testes dos sistemas de segurança eram todos presenciais, né, tipo um hackathon, então, assim, essas equipes que cuidavam disso, né, tiveram suas atividades e a gente teve que trabalhar com uma colaboração, né, então, as equipes poder ajudar outras áreas, né, então, assim, eu percebo que a gente ressaltou muito a equipe da colaboração, né, foi uma coisa muito forte, chamada ao tribunal, né, porque nós tínhamos também essa grande missão de fazer eleição, então, sem essa colaboração, ia ficar muito complicado. Então, eu acho que esse foi o tom, né, a colaboração. E a gente tem uma figura muito forte, como a Raquel também falou, a gestão de pessoas e a TI, né, tiveram esses papéis protagonistas, mas a gente teve uma figura muito forte que foi o próprio presidente, né, o presidente nosso, ele faz várias lives, né, ele é o presidente das lives, né, ele está sempre em contato com pessoas, ele é um cara de pessoas, né, então acho que na primeira semana que ele tomou posse, ele já quis fazer uma live, chamando o Dr. Drauzio Varela, me chamando, eu fiz uma live com eles, para falar dessa saúde das pessoas, então já pensar na saúde mental das pessoas, né, e já para passar o recado que a gente tinha uma missão sim, mas a nossa saúde era fundamental para essa missão ser cumprida,
e a gente não estava disputando produtividade, a gente não estava disputando isso, né? A gente não estava de férias, óbvio, mas a gente não estava disputando produtividade. Então, a gente tinha que ir no ritmo, a gente tinha que olhar, né, todo esse contexto familiar também. E isso foi feito várias lives no tribunal. Para isso, a gente fez uma pesquisa também, a gente acompanhou, a gente ia fazendo enquete, pequenos pulsos, perguntando como é que as pessoas estavam. A gente fez uma grande pesquisa no tribunal com os gestores, com os servidores, para ver onde estavam os pontos, né, de dificuldade, para a gente pensar em fazer coisas para isso, né, onde que a gente podia ajudar mais, apoiar mais, né. Fizemos várias lives com gestores, orientando eles como fazer a gestão melhor, como ambientar um servidor novo que chega na equipe durante a pandemia, né? Então, a gente fez vários cases, várias coisas com gestores para poder dar um pouco mais de estrutura para eles de gestão. Por quê? Porque a gente percebeu que os gestores, principalmente eles, estavam muito sobrecarregados. Então, a gente teve uma sobrecarga enorme de gestão no nosso tribunal, né, e aí eu acho que é por conta de tudo isso mesmo, a gente não saber limitar o tempo, né, por a gente ter toda essa questão em casa, e a gente ter que fazer, então, assim, falar para o gestor também que ele tem que ter pausa, que as pessoas têm direito à desconexão, né? Então, a gente pregou muito isso do direito à desconexão, né? O servidor tem o direito de desconectar, ele não tem que estar 24 horas à disposição, e por isso é necessário a comunicação e a empatia. Então, a gente pregou muito também, fizemos várias lives sobre a empatia, o gestor tem que ter esse momento de empatia, o resultado não pode vir antes das pessoas. Então, assim, foi várias educações nesse sentido. A gente teve teleatendimento, né? Então, nós estamos fazendo teleconsulta. Então, a área de gestão de pessoas, os profissionais de saúde, eles não pararam, eles continuaram indo ao tribunal, fazendo rodízios. Então, a gente tinha consultas, não as eletivas, mas consultas emergenciais, se tivesse que acontecer presencial. E a gente priorizou o teleatendimento quase 24 horas, inclusive de psicólogos do tribunal, para fazer as teleconsultas, né, com os gestores e servidores. A gente também fez um trabalho com os servidores de risco, né, então com o nosso assistente social, a gente fez todo um trabalho, ela mapeou todos os servidores de risco e foi tendo conversas com ele, como é que eles estão em casa, o que está precisando, o que o tribunal pode ajudar. Enfim, né, e fora, claro, toda a questão da TI, a gente está todo mundo com equipamentos do tribunal em casa, né, então a gente tem salas totalmente vazias no tribunal, né, eu tenho a área da folha de pagamento, que é uma área minha, que até a impressora está com eles, né, então assim, a sala quando você entra, só tem as mesas, né, levaram cadeiras, levaram tudo, né, então a gente favoreceu isso. E é isso, né, eu acho que, assim, foi sempre pensando nessa coisa, muito olhar para as pessoas, né, eu acho que era essa preocupação, e eu acho que isso fez com que as pessoas conseguissem fazer seus resultados, às vezes não estamos na melhor performance, isso é muito claro, né, então, às vezes vai ter dia que você está ok, tem dia que você não está ok, e está tudo bem, né, então é isso, né, é o direito de você estar desconectado, é o direito de você estar vulnerável também, e não tão bem em alguns momentos, né, dessa pandemia aí, né. Muito legal, né, Cláudia, assim, trazer o tema da empatia, eu acho que é essencial mesmo, né, para gestores, para as áreas meio, enfim, para os servidores. Essa do direito à conexão eu achei bem bacana também da gente lembrar isso mesmo, né, assim, essa separação entre o pessoal e o profissional, que é absolutamente saudável, né, e que como que a gente encontra esse equilíbrio nesse contexto, e esse reforço, de fato, né, assim, de como as áreas de gestão de pessoa e de TI têm dado as condições e buscado não só dar os equipamentos, né, assim, os equipamentos e as condições físicas, mas também esse apoio emocional para que as pessoas, enfim, possam ter uma qualidade de vida, né, e trabalhar com mais qualidade. Uhum. Thales, será que você poderia compartilhar com a gente um pouco da perspectiva da Defensoria, como é que se deu esses desafios em relação à gestão das equipes? Posso sim. Eu costumava brincar que no início da pandemia a gente não estava vivendo um trabalho remoto, a gente estava vivendo uma operação de guerra. Trabalho remoto a gente está vivendo agora, já o pessoal está meio que se acostumando com o que está acontecendo, então, ninguém estava preparado para o que aconteceu. Poderia, alguns tribunais, como a Cláudia falou, já existia
o teletrabalho, você tinha toda uma capacitação para preparar a pessoa para ir para casa. Então, ela tinha uma preparação, ela tem que ter uma rotina, ela tem que ter um canto na casa dela para o trabalho, uma cadeira confortável, ela precisa ter rotina para fazer isso. Então, de um dia para o outro, você foi para casa. Então, por exemplo, lá em casa, eu tenho 2 cadeiras quebradas do tanto que eu fiquei sentado no teletrabalho, porque eu não estava preparado para isso também. Então, assim, e isso aconteceu com todo mundo. Você tem filho, seu filho quer sua atenção, você está aqui, está numa reunião, aí o menino, papai, eu quero brincar. Então, você tem que, vamos dizer assim, ser muito tranquilo com esse tipo de situação que acontece. É uma situação nova para todo mundo. E em relação à gestão de equipes, o desafio foi muito grande, porque a gente estava vivendo um MVP em tempo real. Eu tinha que testar o produto, colocar. Deu errado, volta. Eu tenho que testar o produto, volta. E como é que você vai fazer isso? É presencial, já é difícil. Você imagine remoto. Então, assim, eu tive uma conversa muito tranquila com todo mundo quando aconteceu. Eu falei, gente, a gente está passando por uma situação nova, que ninguém sabe o que é que vai acontecer, a gente não sabe quais são as atitudes que a gente vai tomar, mas a gente precisa mais do que nunca estar unido. Então, a união vai ser mais do que fundamental para a gente conseguir fazer o nosso trabalho. Então, assim, falar em relação à TI, a minha equipe, eu não tive problema nenhum, porque eu sempre tive uma flexibilidade muito grande em relação ao horário de funcionários. Eu quero a entrega. O que eu quero deles é a entrega para o que a gente precisa na instituição. Então, eu sou o representante da administração na informática, vamos dizer assim, eu represento o que eu tenho que dar para eles. Então, assim, foi muito tranquilo, a produtividade, por incrível que pareça, aumentou, a gente conseguiu fazer entregas muito rápidas em pouco tempo, porque tinha que fazer, então, eu não tinha, eu tenho um sistema que eu vou entregar daqui a 15 dias. Não, você tem que entregar segunda-feira. Segunda-feira isso já tem que estar funcionando. Então, assim, ajuste de sistemas, então, relatório da corregedoria, eu tive que fazer um ajuste para que ele pudesse fazer uma entrega mensal, para que a corregedoria pudesse fazer. Não, tem um ajuste aqui, deu um erro, então a gente vai fazendo isso em tempo real. Então, a corregedoria teve que se ajustar também, ela estava fazendo correções através da nossa videoconferência. Então, você dá uma pivotada muito grande, né, no trabalho que você está fazendo, e as pessoas têm que ter uma empatia, como vocês estão falando, muito grande. Então, a saúde mental, ela é extremamente importante nesse momento, porque tinha até memes rolando, dizendo assim, eu tô com medo de ir no banheiro e chegar lá e encontrar o link da próxima reunião online que eu vou fazer. Então, assim, foi uma avalanche de reunião que estava vindo. Então, eu estou aqui, não, Thales, eu estou precisando falar com você, vamos fazer um meet aqui rapidinho. Não, cara, me liga no telefone, porque eu estou precisando ver as pessoas. Então, a gente tem que ter essa consciência também, porque eu sempre, quando faço as reuniões, eu peço que todo mundo ligue a câmera. Eu falei, não, gente, a gente tem que se ver, eu tenho que ver como é que tá você, como é que você tá. Então, tô com cabelo grande, não tem nada, cara, minha barba tá grande, mas assim, eu preciso ver você precisa me ver. Então, eu sempre estou passando isso para a equipe, falo, gente, vamos lá, vamos fazer. É como a Cláudia falou, tem um dia que eu tô mal, outro dia a pessoa tá mal. Thales, eu preciso ir no médico hoje de manhã, cara, não tem problema, vamos. Assim, como eu te falei, eu preciso de entregas, eu não preciso de horários flexíveis. Eu sei que, tem uma pessoa que, a pessoa acordou ruim hoje vai começar a trabalhar 10 da manhã. Então, eu ligo para ela, tô precisando fazer isso com você tem como me entregar isso agora? Thales, eu tive um probleminha, eu vou ficar trabalhando até mais tarde. Então, eu tenho aqui, que às vezes eu até brigo com eles, tem analista meu que está fazendo deploy no servidor 2, 3 horas da manhã. Porque ele fala assim, não, Thales, eu tô aqui, lembrei de uma coisa e vou fazer. Então, assim, a gente deixa eles à vontade para que eles se sintam à vontade para trabalhar. Eu acho que você também não pode engessar até esse trabalho remoto, dizer assim, você vai trabalhar de 8 a 6, você tem 2 horas de almoço, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu acho que a gente tem que cumprir algumas agendas nossas, e aí a gente faz reuniões de acompanhamento semanal. Eu tenho outro desafio, que eu tenho técnicos espalhados pelo interior do estado, então eu tenho que trazer todo mundo para a gente, né? Eu não posso deixar uma pessoa solta. Então a gente sempre está perguntando, pessoal, vocês estão precisando de apoio?
tá tudo ok, vocês querem ajuda, o setor de psicologia que se colocou à disposição da gente também, falou, ó, caso vocês queiram fazer uma live, caso alguém precise de ajuda, pode precisar, entre em contato com a gente, é legal, só para conversar, para a gente orientar. Então, assim, foi um desafio muito grande e que, assim, hoje as pessoas se acostumaram ao trabalho remoto. Então, a gente vai ter que ver essa mudança depois. Como é que a gente vai fazer? A gente vai deixar algumas pessoas em trabalho remoto? A gente vai trazer todo mundo de volta? Será que tem essa necessidade de trazer minha equipe toda de volta? Eu posso deixar uma parte remota ou ele precisa vir no escritório 1 ou 2 dias para fazer uma validação de um sistema que aí realmente precisa de um presencial? Enfim, assim, foi muito interessante. Eu acho que a parte mais difícil do gestor é a gestão de equipes. Você trabalhar com tecnologia é fácil, agora lidar com as pessoas é muito mais complicado. Mas, assim, está sendo muito legal e eu espero que daqui para frente a gente consiga melhorar esse processo de trabalho remoto na instituição. Muito legal, Thales. Essa coisa do foco das entregas, né, que você trouxe, acho que é bem interessante, né, o quanto esse contexto que a gente está vivendo de, enfim, ampliação do teletrabalho, do trabalho remoto, em todas as instituições, trouxe isso, né, do quanto o mais importante não é ver se o cara tá lá às 8h30, é que ele entregue, né, que ele entregue e que ele tenha as condições possíveis também para fazer essa entrega. E também, ao mesmo tempo, né, que você trouxe desafios dessa adaptação, você trouxe o quanto que esse contexto extraordinário trouxe um senso de união e engajamento, né, que o pessoal passou a ser mais produtivo, porque queria entregar, queria que o serviço fosse entregue, né, então acho que isso é bem bacana também. Leandro, queria te ouvir um pouco sobre o TRF1, como é que foi esse processo, as equipes, enfim, o engajamento, como é que vocês passaram por isso por lá? Bom, o Thales roubou toda a minha fala aí, né? Que aqui o ponto, tudo que ele falou eu ia falar. Eu falei assim, gente, o Thales, quase que eu dava pra cortar o microfone dele aí, não. Mas, gente, assim, é muito legal, assim, Thales, tocou num ponto, cara, que aqui na TI, pelo menos com a minha equipe, né, eu falo pela minha diretoria, nós temos já essa filosofia de trabalho, né? Desde que eu assumi aqui, eu falei, gente, esqueçam o tempo, né? Apesar de quando a gente estava presencial, a gente tinha um normativo que botar lá, cumprir, tal, e a gente estava muito amarrado com isso. Quando começou a pandemia, que todo mundo estava em casa, foi a oportunidade que a gente teve de implementar uma gestão por resultados. Então, isso, para mim, foi fantástico nesse sentido, porque, assim, gente, agora o controle de vocês está comigo, entendeu? Então, agora, aquele papo todo que a gente fazia, as reuniões semanais, a gente definia as metas da semana, que a gente tem as metas, né, metas a longo prazo, médio e curto, que a gente botava as nossas metas semanais. Então, a gente sempre se reúne semanalmente, mas a gente fazia isso já desde o início, né, antes da pandemia mesmo, e a gente analisava, né, o que foi feito da semana passada e o que vai fazer essa próxima semana. Isso gera nas pessoas um senso de responsabilidade, de compromisso, de pequenas entregas, e a partir disso, elas vão se comprometendo com isso, não fica um negócio solto, né? E é um negócio que eu tenho estudado bastante, né, a questão da produtividade. Eu até quero conversar com a Ana depois, que ela fez essa gestão de equipes remotas aí, que implementou, que eu estou lendo bastante, né, do livro do Christian, né, da tríade do tempo, da gente separar realmente o que é importante, o que é circunstancial e o que é urgente. A hora que a gente começa a trabalhar dessa forma, botar em algumas caixinhas, não, o que a gente, como uma unidade aqui, como uma área de atendimento, o que a gente entrega de valor? Né, tanto para a TI, quanto para o tribunal, quanto para a sociedade. A gente tem que ter essa visão mais ampla, né? Descendo o nível. O que a minha de contratações aqui de microinformática, qual é o valor que ela entrega? O que é o valor da área de atendimento? Entendeu? E aí chega na pessoa, o que tu está fazendo hoje que realmente está contribuindo e vai chegar no nível lá do planejamento estratégico do órgão. Eu estou participando aqui de um curso agora, que a gente está fazendo o novo planejamento estratégico do tribunal de 2021 a 2026. E assim, são todas as pessoas da administração, né, de gabinete, que estão participando desse curso. E é um curso mão na massa, a gente está colocando lá realmente iniciativas, indicadores, e eu vejo a dificuldade das pessoas. O curso começou essa semana e várias pessoas que estão
participando do curso, tem essa dificuldade de enxergar o seu trabalho espelhado ao planejamento estratégico do órgão, né? Então, as pessoas, não, gente, eu não, planejamento estratégico é uma coisa que eu estou meio longe, eu não conheço muito, então eu vou ficar meio de fora de vocês, como TI, né, vocês trabalham com mais tecnologia, então vocês têm essa facilidade, vocês já têm planejamento estratégico de vocês, então vocês toquem aí. Por que só a TI tem que ter o planejamento estratégico dela, né? Então, as outras áreas também têm que ter seu próprio planejamento. E eu acho que com a pandemia, a questão do controle do tempo, né, que os gestores antes, como estavam juntos aqui, eles não se preocupavam muito com os resultados, e sim com o tempo, porque a pessoa ia lá, batia o ponto dela 8 horas da manhã, 6 horas da tarde, batia o ponto e ia embora, para mim tá beleza, cumpriu. A pessoa chega lá responsável, chegou no horário, foi embora no horário e cumpriu a meta dela, que é estar aqui presente. Mas isso é meta, isso é resultado? Então aí com a pandemia isso quebrou tudo, e aí as pessoas, os gestores que não tinham muita aproximação com a sua equipe, se viram meio malucos, né? E agora, como é que eu tenho que gerenciar a minha equipe, de que forma? Então, eles ficaram muito perdidos. Em contrapartida, também, os próprios servidores. Eu tive casos aqui, eu fiquei sabendo que mais de 30 servidores se colocaram à disposição do RH por não saber o que fazer. Eu estou perdido aqui em casa, eu não sei, não tenho uma orientação, não tenho um direcionamento, então, o que eu vou fazer? E o gestor dele também não sabe de que maneira direcionar, porque estava muito assim, era o dia a dia, né, ia naquelas tarefas circunstanciais, a pessoa ia lá, fazia, batia o ponto, aquela coisa de Charles Chaplin, né, fazia a maquininha gerando, né, mas nunca parou para analisar o que está fazendo, realmente é algo que está entregando valor, né, vamos separar as coisas aqui, vamos tentar fazer uma produtividade, né, mais inteligente. Então, eu acho que essa foi a grande sacada, assim, pelo menos a minha equipe, e o pessoal entendeu isso, e o pessoal abraçou isso, que foi legal. Então, hoje eu consigo gerar benefícios como definir algumas pequenas metas. Pô, tem uma contratação para fazer que é meio complexa. Vamos botar um prazo aqui. Acho que consegue fazer em 30 dias? Sei lá, estou chutando aqui, né? Ah, não, Leandro, eu vou me esforçar para entregar assim. Mas eu não quero saber se ele vai fazer final de semana, à noite. Eu quero a entrega, como o Thales está falando. A gente define um prazo para entrega, tu olha, acorda, beleza, definiu a meta dele, entregou. Cara, pode ficar aí, tem um dia para desconectar, tá tudo certo para a gente, tu vai ficar teu dia de folga. Porque isso ficou com a gente. Eu, como sou diretor, então, eu que vou dar. Isso vai gerando aquela rede de confiança, né, entre o servidor e o gestor, e ele se sente mais à vontade e com mais motivação para produzir mais. Então, entendo que é uma coisa que vai, né, gerando outra, assim, né, melhor, e a produtividade, consequentemente, ela aparece, ela transborda, né. Então, esse é um ponto muito legal que eu queria colocar aqui, que todos já colocaram, né, você colocou, mas era um ponto bem bacana que eu queria expor também. Por conta disso também, a gente tem nós estamos revendo nossos normativos de teletrabalho. A gente estava com um limitador aqui de até 25% no máximo, né, por cada unidade para entrar em teletrabalho. Esse percentual já está indo para, não sei se é 50% ou 60%, aumentando, porque as pessoas já estão entrando formalmente com o pedido de teletrabalho. Eu quero continuar dessa maneira que eu estou aqui. Então, como é que a gente vai lidar com isso agora, né? Então, acho que é um outro desafio também, que a administração tem que lidar com esse ponto aí. Eu só queria colocar uma outra questão com relação a alguns resultados, né? Não sei se a gente vai tocar nesse assunto de cada um, mas a questão de produtividade, quando a gente fala de judiciário, a gente vê a questão de processos, né? Quantos o cidadão quer saber? Como é que o julgamento de processos parou, né? Ficou a mesma coisa ou aumentou? A gente criou também aqui um relatório, né? Um dashboard de acompanhamento dos julgamentos dos processos durante a pandemia. Isso foi um indicador bem legal, porque a gente deixa bem transparente de que forma está sendo realizada a produtividade no tribunal e na Justiça Federal da Primeira Região como um todo. E eu peguei ontem esses números, né? Então, tem lá, desde o dia 18 de março até o dia 5, foram julgados, nesse período, 2.377.064 processos. Se eu for trazer só do TRF1 aqui, a gente julgou nesse período 160 mil processos. Aí eu peguei de 2019, então, no período de 8 meses, né, de março até novembro.
160 mil processos. Se eu pegar o quantitativo de processos que foram julgados em 2019 todo, foram 102 mil. Ou seja, no período de 8 meses, a gente já julgou mais de 30% do ano todo de 2019. Então, assim, gerou, assim, o resultado veio, né? Apesar dos vários problemas que a gente teve aqui, o resultado veio, está aí, a gente conseguiu na parte administrativa, né? A gente teve uma economia de mais de 80% com a conta de água, mais de 50% com a conta de energia elétrica, né? Poderia ter sido mais, mas várias pessoas quiseram vir aqui ainda, realmente gabinetes, né? E aí teve que manter ligado o ar-condicionado em algumas unidades lá. E é isso, então, assim, gerou economia, a produtividade já apareceu e os resultados estão aí. Acho que é isso. Muito legal, Leandro, assim, ver o quanto novas metodologias, ou enfim, algumas que já vinham sendo utilizadas, né, de gestão, permitiram, né, que vocês estabelecessem metas claras, e aí, inclusive em conjunto com os servidores, e aí, com isso, né, conseguir que as entregas fossem realizadas da melhor forma possível, a importância do planejamento, né, e essa coisa da conexão com o que cada servidor entrega de valor. Eu achei muito bacana vocês terem potencializado isso na gestão do TRF1. E aí, trazendo esse gancho da gestão por resultados, eu queria ouvir do Cristiano também o que vem sendo pensado e implementado nesse âmbito na administração pública federal. Perfeito, Roberta. Eu acho que esse vai ser um dos grandes legados desse período de pandemia. A gente mudar a chave, como o Leandro falou, para uma gestão baseada em resultados, né? Nós desenvolvemos um sistema, e mais do que um sistema, uma sistemática que está sendo agora disseminada por todo o Poder Executivo Federal. Esse sistema começou a ser desenvolvido pela CGU ainda em 2015, quando eles começaram as primeiras experiências de teletrabalho, e ele tinha esse objetivo justamente de controlar as tarefas e a produtividade de quem estava em teletrabalho. Nós, no início da pandemia, identificamos esse sistema, descustomizamos ele, porque ele tinha integrações com vários outros sistemas próprios da CGU, tornamos ele genérico o suficiente para ser usado em qualquer órgão, e agora estamos no processo de implantação. E não apenas para quem for ficar em teletrabalho, mas para qualquer pessoa. A lógica é justamente você ter uma pactuação de resultados entre a chefia e o subordinado, e essa atividade, ela pode ter graus variados de complexidade, né, como o Thales e o Leandro falaram. Então, nós temos desde atividades que vão ser realizadas em 2 horas, em 4 horas, como escrever uma nota técnica, um parecer, até alguma coisa que pode levar 1 semana, 2 semanas, enfim, mas isso vai ser registrado ali no sistema, esse compromisso, e o servidor passa a ter justamente essa liberdade de fazer onde e quando for mais conveniente, né? E com essa metodologia, nós estamos apostando que nós vamos resolver 2 problemas históricos da administração pública. O primeiro, o Leandro abordou muito bem, que é como que eu faço o planejamento estratégico institucional chegar na tarefa do servidor, né? O sistema ele já tem essa concepção de desdobramento da estratégia, de vinculação, então isso é muito bacana. E o segundo, né, um desafio nunca equacionado, é uma real avaliação de desempenho de servidor. Todos nós estamos acostumados com aquelas avaliações que são feitas no máximo 2 vezes por ano, que acabam se tornando um formalismo, porque tanto a pessoa quanto o avaliador já perderam muito do histórico do que foi feito, né? E agora não, agora a avaliação de desempenho vai ser feita a cada entrega. Se é uma entrega de 2 horas, de 4 horas, de 2 semanas, fez aquela entrega, o chefe avalia a qualidade daquele produto que foi entregue. Isso torna a avaliação muito mais objetiva, porque você está avaliando não a pessoa, mas a entrega que ela foi feita. E com o decorrer do tempo, à medida que a gente acumular uma grande massa de dados, nós vamos, de fato, começar a ter meritocracia na administração, porque a gente sabe, né, como a Ana Cláudia colocou muito bem, todos nós somos humanos e temos os dias que nós não estamos bem. Vai ter entregas que a gente vai fazer que não vão ficar boas porque calhou de ser feita num dia
que por algum motivo eu não tinha condição de desempenhar melhor. Mas se eu acumulo dados ao longo de 1 ano, de 2 anos, de cada entrega sendo avaliada ali, na média, a gente começa a diferenciar quem tem um bom desempenho, quem tem um desempenho não tão adequado, e aí você começa a ter dados para desenvolver capacitação, para ver quais as competências estão faltando. Então, acho que vai ser um grande legado e uma mudança realmente na gestão de pessoas da administração pública daqui para frente. Obrigada, Cristiano. Assim, super, super interessante, né? A gente, como servidor, vê que essa circunstância que a gente está vivendo e com vários desafios e várias dificuldades também pode trazer isso, né? Soluções que possam endereçar problemas históricos, gestão por resultados, avaliação de desempenho, então, enfim, super interessante. Pessoal, a gente já está com o tempo estourado, na verdade, esse tema é super rico, né? Acho que a gente poderia seguir falando por muito tempo, tem muita experiência ainda, mas acho que esse bate-papo já teve, enfim, já trouxe vários insights, boas práticas, e acho que vai ser bastante rico para quem está assistindo a gente. Obrigada. E acho que é isso. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Um prazer estar aqui. Obrigado, pessoal. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Um abraço a todos.